Olá, amigos e amigas prósperos, ou que, assim como eu, buscam a prosperidade através do desenvolvimento pessoal, intelectual e espiritual. Aqui quem fala é Franciele Miranda, e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre 4 princípios extraídos das 16 leis do sucesso de Napoleão Hill. E, na verdade, é uma análise feita desse livro aqui, que já é uma análise das 16 leis do sucesso realizada por Jacob Petrie. E nós iremos extrair esses 4 princípios, iremos aqui apresentar de forma relativamente detalhada. A sinergia, por exemplo, vai estar presente no princípio da mente mestra e a proatividade vai estar prevista, vai estar exaustivamente trabalhada na 4ª lei, no 4º princípio que nós iremos aqui apresentar. O primeiro princípio que nós iremos explorar aqui é o princípio do grande propósito, de criar o grande propósito, que é justamente o primeiro princípio explorado por Napoleão Hill nas 16 leis do sucesso. Aqui podemos fazer uma relação com alguns trabalhos que já temos aqui no canal, como por exemplo as leis de Guerra na Selva, das quais tem uma lei que fala sobre tenha em mente o objetivo final. É mais ou menos nessa direção, ou seja, qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo final, o objetivo final transcendente. Uma vez definido o seu grande propósito, é preciso então elaborar um plano claro, objetivo, que faça com que você consiga ir realizando tarefas que estão na direção do seu grande propósito, mas que sejam construídas dia a dia, que sejam realizadas dia a dia. Por isso ele fala de metas, adaptar hábitos ou desenvolver novos hábitos, hábitos bons em substituição aos hábitos ruins. E nessa conjuntura de esforço organizado, perseguir, caminhar na direção daquilo que é o seu grande propósito. Dentro dessa análise, acerca do primeiro princípio, ele menciona que as pessoas que não obtêm sucesso, normalmente são pessoas que, como não têm um propósito definido, dissipam seu tempo no dia a dia, de forma desordenada. Porque como não há um grande propósito em sua vida, como não tem um objetivo muito claro, com médio e longo prazo a ser alcançado, essas pessoas acabam por dissipar o tempo exatamente porque não elaboram um planejamento para algo verdadeiramente grande em sua vida. Justamente por não ter esse projeto na vida, é que a pessoa não tem como elaborar um plano, um projeto de vida diário, uma rotina diária de metas, desenvolvimento de hábitos que serão convergentes no grande esforço, no esforço inteligente para alcançar aquilo que se espera, que se quer, na verdade, que se sonha. E nesse entendimento, a extração de que a pessoa que tem um grande propósito em mente é a pessoa que primeiro desenvolve a autoliderança, ou seja, ela tem consciência plena do que quer, ela tem convicção clara daquilo que quer e acaba por liderar suas ações naquela direção. Isso é a autoliderança, que fará com que essa pessoa vá alcançando também a liderança, porque ninguém lidera sem primeiro liderar a si mesmo. Ele também deixa claro nessa primeira lei que não é tão simples definir um grande propósito. Por isso ele faz algumas análises, ele faz alguns questionamentos, melhor dizendo, que irão dar, de certa forma, uma direção. Ele faz aqui 4 questionamentos que eu gostaria de mencionar rapidinho aqui. O primeiro que ele faz é com relação ao legado que devemos deixar, que queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Então, que legado nós queremos deixar? Quando a gente se questiona dessa forma, a gente se submete naturalmente a uma reflexão muito complexa, muito profunda acerca da vida. É a primeira questão, o primeiro questionamento, primeira reflexão que ele faz. A segunda é com relação a que tipo de pai ou mãe eu quero me tornar, eu quero ser visto pelos meus filhos. Também é um questionamento dentro dessa mesma natureza de reflexão acerca da descoberta do que vem a ser o nosso grande propósito. Uma terceira observação que ele faz, análise, é com relação ao caráter que eu gostaria de desenvolver na minha vida. Quais são os valores em relação ao caráter que eu gostaria de ter e de desenvolver na minha vida, na minha personalidade. E por fim, ele fala sobre que contribuições eu gostaria de deixar, de legar para a minha comunidade, para não somente minha família, mas a comunidade com quem eu convivi ao longo da vida. Dentro dessa ótica de descobrir, de investigar qual é o seu grande propósito, ele fala sobre a questão dos talentos naturais. Ele diz que todos nós nascemos com algum talento ou alguns talentos naturais.
e que o nosso grande propósito, a nossa vocação, o nosso chamado está ali no entorno desse nosso talento. Então é preciso investigar esse talento de forma verdadeiramente profunda. Com essa análise é possível descobrir qual é o seu grande propósito, porque o talento que você desenvolve, que você tem facilidade em praticar, em desenvolver, em ampliar, e que você não sente, de certa forma, fadiga ou cansaço em praticá-lo, porque você o faz com muita leveza, o grande propósito está sempre no entorno desse talento ou desses talentos. A segunda lei mencionada pelo autor é justamente acerca da mente mestra. Ele diz que pessoas que têm o seu grande propósito definido, se unindo na mesma direção, são capazes de criar uma sinergia tão complexa e tão grande que a somatória dessas duas mentes, elas são capazes de criar uma terceira mente. E também na análise aqui feita por Jacob Petro, ele vai mencionar a questão da passagem da dependência para a independência e da independência para a interdependência, que está justamente dentro desse processo. Ou seja, primeiro a pessoa desenvolve as capacidades pessoais no entorno daquilo que ele definiu como um grande propósito de sua vida e passa então para o processo de independência. Ele vai se tornando independente. E dentro desse processo de independência, ele cria a interdependência, que é justamente anexando pessoas, mentes que estão condicionadas, trabalhadas, que objetivam também nessa mesma direção, na direção do mesmo propósito, que é justamente a somatória dessas forças que vão redundar, na verdade, no conceito de mente mestra. A terceira lei ou princípio apresentado aqui é com relação à iniciativa e à liderança. E aí, no que é iniciativa, o autor vai falar dizer sobre que somente a pessoa que tem iniciativa de fato é capaz de liderar. E só é capaz de liderar quem age com a iniciativa. E a iniciativa ela consiste em fazer o que é preciso ser feito para alcançar aquilo que se busca de forma muito bem definida. E aí, ao longo do trabalho, ele fala sobre uma estratégia, ele apresenta, melhor dizendo, uma tática e estratégias para você vencer algumas adversidades que irão te tirar do caminho da iniciativa. A primeira delas que ele fala é: declare guerra à procrastinação. Procrastinação é o seguinte, de forma bem simplória, procrastinar é deixar para fazer depois o que você pode fazer hoje. Então ele diz que um sujeito de liderança, um sujeito de iniciativa, ele não aceita, sob nenhuma hipótese, a procrastinação. O que tem que ser feito precisa ser feito, e o que precisa ser feito agora tem que ser feito agora. Esse é o entendimento mais claro que ele deixa e a forma mais simples da gente combater, guerrear a procrastinação. A segunda tática é com relação a praticar a iniciativa a todo momento. Ele defende que devemos praticar, aproveitar todo dia a dia para praticar o exercício da iniciativa. Bem como, praticando a iniciativa, a terceira tática que ele defende é que, fazendo isso, você vai proporcionar que terceiros que estão no seu entorno acabem por também praticar a ação da iniciativa. E aí você cria um ambiente sinérgico nesse sentido, no sentido de que todo mundo estará produzindo a partir da própria iniciativa, porque o exemplo vai arrastar. Inclusive, para trazermos uma frase de domínio público, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Logo, se você pratica a iniciativa diariamente, você incentiva naturalmente as pessoas ao seu redor a praticarem também. E praticando a iniciativa, você vai naturalmente se tornando uma pessoa que lidera. Uma pessoa, primeiro, que se autolidera. Em seguida, uma pessoa que exerce a liderança no meio em que vive, em que age, em que trabalha, em que esteja inserido. Qualquer meio em que a pessoa esteja inserido. E ainda dentro dessa estrutura do terceiro princípio, ele vai falar sobre a questão das posturas, de como desenvolver uma postura de liderança. Ele apresenta 4 possibilidades, 4 formas para desenvolver a iniciativa e a liderança. Ele diz, primeiro, sempre questione, pergunte o porquê das coisas. A outra que ele defende é analisar as fraquezas e fortalezas no entorno daquelas suas ações. Esteja sempre pronto a entender onde está existindo a fraqueza e onde está existindo a fortaleza dentro daquele ambiente que você opera. Ele também fala sobre treinamento, sobre simulações.
Então simule situações. A partir do ponto de vista da fraqueza e da fortaleza, simule em situações que você poderia encontrar, se deparar, e como você agiria se dessa forma você se deparasse. E a última tática que ele fala devamos desenvolver é com relação à responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Uma pessoa que tem iniciativa e que lidera, ela é autorresponsável. Ela assume a responsabilidade. Ela entende que ela tem um dever de responsabilidade com aquilo que acontece no seu entorno. Então essa autorresponsabilidade, esse assumir a responsabilidade faz parte dessa conjuntura que vão conduzir o indivíduo na busca do sucesso, que na verdade as leis do sucesso são com esse intuito, né? Como ele descobriu essas leis e como essas pessoas que obtiveram sucesso na vida as desenvolveram. Então ele fez essa investigação e essa investigação perpassa por esses detalhes. E por fim, ainda dentro da terceira lei ou do terceiro princípio, ele deixa 3 ações diárias que somos capazes de realizar, todos nós podemos realizar, e que vão nos ensinar, vão nos conduzir rumo ao exercício da iniciativa e da liderança. A primeira que ele diz é: faça todos os dias algo que é preciso ser feito sem que ninguém te induza ou te mande ou te ordene a fazer qualquer coisa que seja bom para algumas pessoas ou para várias pessoas, que precise ser feito, mas que não seja feito a partir da ordem, do estímulo de alguém ou de algo. A segunda é que ele menciona com relação a falar todos os dias sobre o valor do hábito de fazer algo para alguém voluntariamente e independentemente da pessoa pedir. E por fim ele fala sobre o trabalho. Vá para o trabalho todo dia pensando em fazer algo de bom, algo de efetivo, ainda que seja uma coisa muito simplória, para alguém ou para várias pessoas. Assim e dessa forma você trabalhará o que ele chama de iniciativa e liderança. E as grandes pessoas, as pessoas que obtiveram sucesso de fato na vida, elas tinham esse princípio bastante desenvolvido. O quarto princípio, na verdade o quarto na minha sequência, que no livro é o 9º, refere-se a fazer sempre mais do que aquilo que lhe é exigido. Todos nós, a começar por nós mesmos, muitas vezes fazemos menos do que é exigido de nós. Basta analisarmos os nossos eus. Eu costumo pensar que nós temos 3 eus, que é o eu, aquele que nós queremos ser, que não somos, mas de certa forma, conscientemente ou não, queremos ser. Esse é um eu transformado, é um eu que tem sucesso, é um eu desenvolvido. Temos também o eu que não queremos ser. Esse eu que não queremos ser é aquele cara que está sempre nos sabotando. É aquele cara que nos enche de mimos. Ele nos puxa para baixo. Como? Se queremos fazer uma atividade física, esse cara está nos puxando para a zona de conforto. Se queremos nos alimentar bem, esse cara está nos dando sempre o vício da gula como entretenimento para que possamos driblar aquilo que seria interessante de fato para nós, para a nossa própria saúde e, portanto, para nossas virtudes e o nosso viver bem. E o eu verdadeiro, que é o eu que nós praticamos de fato, que é quem somos, que é a luta entre os 2 eus. Inclusive eu defini o eu que me puxa para baixo como o chamado macetozinho desenrolado. Esse cara sempre está buscando me puxar para baixo, embora de forma muito inteligente e muitas vezes muito bem desenhada, muito bem carinhosa, muito bem organizada, para que eu possa ser então ludibriado e puxado para baixo. Então o princípio de fazer mais do que aquilo que é exigido, ele exige que nós façamos, a partir de nós mesmos, sempre algo mais do que nos é exigido dentro de nossa vida, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso meio em que nos relacionamos. O propósito aqui, ao fazer mais do que aquilo que nos é exigido, é criar valor para os outros, é servir muito mais do que ser servido. E ele diz que se você tem algo para fazer, que o faça bem feito. Embora ele não defenda perfeccionismos, não é isso que ele está tratando. Ele está dizendo que devemos fazer bem feito e fazer sempre um pouco mais. Esse princípio ele vai trazer resultados, indiscutivelmente, ele vai trazer grandes resultados para nossas vidas. Embora não estejamos praticando esse princípio com esse fim, mas naturalmente esse fim vai agregar isso em nossas vidas. Isso é um princípio da reciprocidade,
que ele vai fazer com que haja essa convergência de valores, e quando você gera valor para o outro, naturalmente você está gerando valor para você. E aí ele conclui dizendo que nossa segurança vai estar em nossa capacidade de gerar valor, de suprir necessidades e também de solucionar problemas. E você já refletiu sobre esses princípios? Já conhece esses princípios? Se você os conhece, comente aí. Se não os conhece, comente também. Nos traga informações, conteúdos, conhecimentos relacionados com esse tema, para que possamos de repente aperfeiçoar, melhorar. O canal tem esse propósito de produzir conhecimento, de buscar o conhecimento, na verdade, e produzirmos aqui conteúdo que possa nos ajudar a nos desenvolver, a desenvolver a nossa autoliderança e nos tornarmos líderes, primeiro de nossas vidas e também do nosso ambiente, do nosso meio. E aí, com base no conteúdo que nós apresentamos aqui, nós fazemos sugestão da leitura de alguns livros que nós, inclusive, temos alguns conteúdos aqui já no canal, que são os seguintes, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, de Stephen Covey. É um livro que realmente vai dar uma direção fundamentadora naquilo que a gente pretende como construção de um grande propósito. Outro livro interessante também é com relação aos hábitos atômicos de James Clear, que é um material que também nós temos aqui, inclusive temos um vídeo no canal, é só você ir aí na descrição desse vídeo que você vai encontrar o vídeo, que refere-se aos bons hábitos. E se você gostou do conteúdo, se ele fez sentido para você, se ele trouxe alguma informação nova, algum conhecimento novo, considere se inscrever no canal, considere ativar as notificações do sininho, considere comentar e compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso e de repente ser ajudada por alguma informação que nós aqui acabamos por apresentar. Então é isso, nosso conteúdo sempre voltado para a busca pelo conhecimento e pelo aperfeiçoamento, pelo desenvolvimento pessoal, intelectual e espiritual. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.